Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje você vai conhecer melhor as atribuições do Ministério Público. Para falar sobre o assunto, veja quem é o nosso convidado de hoje, promotor de Justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o nosso tema. Doutor Emerson, nós sabemos que a Constituição de 88 trouxe muitas atribuições para o Ministério Público. Mas antes da gente abordar especificamente o Ministério Público hoje, eu queria que o senhor comentasse um pouco a história do Ministério Público até chegarmos ao modelo de Ministério Público no Brasil como ele é hoje. Porque, segundo a gente sabe, né, o Ministério Público do Brasil ele tem uma peculiaridade muito interessante em relação aos outros MPs, né? É verdade. O Ministério Público é uma instituição de dimensões oceânicas, tanto no Brasil como fora do Brasil. E a evolução da instituição, ela passou por uma série de modificações mundo afora, e hoje nós podemos afirmar que nós não temos no mundo um paradigma semelhante ao Ministério Público brasileiro. E aí vem o primeiro questionamento: quando surgiu o Ministério Público? Alguns situam o surgimento do Ministério Público no Antigo Egito, com os magiaís, que seriam agentes do rei. Outros situam na França, no momento em que nós tivemos um representante do rei atuando junto aos tribunais, e aí surgiu a expressão parquet, que significa o tablado, em que esses representantes falariam de pé e poderiam falar com a cabeça descoberta ao juiz, seriam representantes do rei. A verdadeira origem do Ministério Público ela está associada à legitimidade para o ajuizamento da ação penal. No momento em que nós tivemos uma instituição legitimada para o ajuizamento da ação penal, e isso ocorreu desde a Roma Antiga, no momento em que cidadãos perderam a legitimidade para ajuizar a ação penal, que é aquele tipo de legitimidade estimulava a vindita privada. Então, um cidadão denunciava outro perante a justiça por espírito de vingança. Isso estava acarretando uma desestabilização social. Nesse momento, se entendeu que nós deveríamos ter um órgão legitimado ao juizamento da ação penal. Então, no momento em que esse órgão surgiu, nós tivemos um embrião do Ministério Público contemporâneo. E, a partir daí, ele teve inúmeras variantes. Uma delas foi essa que eu mencionei na França, que ele também representava os interesses do rei. O Ministério Público atuava como representante da coroa e também ajuizava a ação penal perante os tribunais. Esse processo continuou evoluindo e a instituição passou a ter feições diferentes. Por exemplo, na Itália, o Ministério Público ele integra o Poder Judiciário. Então, nós temos uma parte do Poder Judiciário dedicada à judicatura e uma parte do Poder Judiciário dedicada à atuação própria do Ministério Público, ao ajuizamento da ação penal e de outras iniciativas. E cada Estado de Direito foi tendo a sua adaptação. No Brasil, por exemplo, o Ministério Público, na primeira Constituição Republicana de 1891, ele não tinha referência alguma. Não havia referência ao Ministério Público. Havia referência ao Procurador-Geral da República, que era escolhido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, veja coisa interessante. Quem atuava perante o Supremo Tribunal Federal era um agente escolhido entre os ministros desse tribunal e ele representava os interesses da União. Esse modelo foi importado pelos estados. Em todos os estados, o Procurador-Geral de Justiça era escolhido entre desembargadores. E naquela fase histórica, o Ministério Público brasileiro ele acumulava funções de representação do poder público com funções próprias do Ministério Público atual, que seria de ajuizamento da ação penal. Esse quadro foi sofrendo aperfeiçoamentos, Constituição de 34, 37, 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, até nós chegarmos ao quadro de 88. O que o Ministério Público de 88 se diferencia dos seus congêneres republicanos? Primeiro, o Ministério Público já foi situado no âmbito do Poder Executivo, como órgão do Poder Executivo. Isso estava lá na Constituição na Constituição de 67, já foi considerado órgão do Poder Judiciário, lá na emenda número 1 de 69, já foi considerado um órgão de cooperação, a emenda constitucional número 46, e no modelo atual, na Constituição de 1988, o Ministério Público é função essencial à administração da justiça. E aí surge o primeiro complicador. O que é isso? Uma função essencial à administração da justiça? Porque a leitura que se tem, né, que o Brasil tem 3 poderes. Né? E esse é o complicador. O Legislativo, Executivo e Judiciário. O Ministério Público se encaixa onde, né? Essa pergunta é uma pergunta fulcral e inteligentíssima, porque se o nosso artigo 2º seguiu a célebre teoria idealizada por Montesquieu, com base nos alicerces de Locke, de Aristóteles, e são 3 poderes harmônicos e independentes entre si, nós precisamos encaixar o Ministério Público num desses 3 poderes. E aí nós temos um complicador.
E o complicador não é compreendido corretamente nem pela doutrina e nem pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo ainda não nos deu uma resposta adequada onde estaria o Ministério Público no âmbito da teoria política, no âmbito dos 3 poderes do Estado. E eu acho que a dificuldade de compreender a posição do Ministério Público parte de uma premissa. Nós podemos ter, conceitualmente, 3 poderes, mas podemos ter instituições autônomas que não se confundam com esses poderes. A Constituição portuguesa, por exemplo, ela não faz referência a poderes, ela faz referência a órgãos de soberania. Então, na Constituição portuguesa, nós temos a Assembleia da República, nós temos o governo, o presidente da República, o Tribunal Constitucional, todos órgãos de soberania. Se nós fôssemos falar em poderes, nós teríamos dificuldade em encaixar o Tribunal Constitucional dentro do Poder Judiciário, junto com o órgão de cúpula da Justiça Comum. Quem mandaria em quem? Então, o Ministério Público, na realidade brasileira, ele é uma instituição constitucional que está fora desses 3 poderes. Por que ele está fora? Porque ele é autônomo. Ele tem autonomia administrativa, tem autonomia funcional e tem autonomia financeira. Então, se alguém diz que o Ministério Público está dentro do Poder Executivo, vão dizer isso porque o Ministério Público executa a lei. Fundamentalmente, nós podemos dizer que o Ministério Público ele tem uma autonomia política, né? Uma vez que ele não tem atrelamento a nenhuma outra instituição. Essa autonomia política eu substituiria pela seguinte visão: o Ministério Público tem liberdade de juízo valorativo para se direcionar. Se o Ministério Público desejar praticar um ato, esse ato não está sujeito à chancela de quem quer que seja. Então, quem diz que o Ministério Público está inserido no poder executivo, parte dessa premissa. São 3 poderes, como o Ministério Público não julga, não legisla, sobra o executivo. Agora, vejam uma situação interessante. Eu mencionei aqui que no nosso passado republicano, o Ministério Público já foi inserido no poder executivo, já foi inserido no poder judiciário. E aquilo que é pouco provável de a instituição ser inserida no poder legislativo já foi feito, não no Brasil, mas na Venezuela. A Constituição venezuelana, vigente na década de 80, ela inseriu o Ministério Público no poder legislativo. E alguém vai falar, mas isso é um absurdo, porque o Ministério Público não legisla. Mas o raciocínio do constituinte venezuelano foi o seguinte: se o legislador legisla, ele precisa ter uma instituição para zelar pelo cumprimento da lei. Então, nada mais natural que inserir essa instituição no âmbito do poder legislativo. Esse foi o raciocínio Aliás, realizado. isso que o senhor está falando, também remetendo a outra questão, nós estamos fazendo um programa bastante cultural hoje, né, prezado telespectador? Eu estou aprendendo bastante aqui. Mas, doutor Emerson, quando se fala do Montesquieu, do Locke, que teriam ali inventado a teoria dos 3 poderes, né? Na verdade, eles foram beber numa fonte lá atrás, né, com Aristóteles, né? Perfeito. E Aristóteles, ele não falava em poderes, ele falava em funções também, né? Então, o Ministério Público, dentro dessa teoria do Aristóteles, hoje estaria muito bem classificado, né? O problema é mais acadêmico, né, doutor Emerson? O problema é acadêmico, mas às vezes resvala na prática. Eu vou lhe dar um exemplo. Se nós entendermos que o Ministério Público é órgão do Poder Executivo, conceitualmente, se o Ministério Público está inserido no Poder Executivo, no momento em que a instituição encaminha sua proposta orçamentária ao governador do Estado, o que impediria o governador do Estado de mexer nessa proposta orçamentária? Só que a Constituição não lhe outorga esse poder. O Ministério Público, o Poder Judiciário, o Legislativo, encaminham sua proposta orçamentária e o Executivo vai integralizar as propostas e encaminhar. Quando nós falamos em inserção numa estrutura orgânica, nós precisamos lembrar que haverá influência, mas não há hoje. Alguém vai dizer, mas o governador nomeia o Procurador-Geral de Justiça. Isso é verdade, da mesma forma que o presidente, após a aprovação do Senado, nomeia o ministro do Supremo Tribunal Federal. E nem por isso o Supremo Tribunal Federal é órgão do Poder Executivo. É um mecanismo de equilíbrio entre as funções estatais. E sobre esse aspecto, como é que o senhor vê essa orientação constitucional do mais alto cargo do MP, tanto no âmbito federal como no estadual, ser atribuição do presidente e do governador para nomeá-los? Essa é uma questão muito complexa. O Ministério Público Brasileiro, de longa data, defende a necessidade de a própria instituição escolher o seu mandatário. E argumenta-se com o seguinte: se nós escolhermos o nosso dirigente, nós não vamos estar sujeitos a uma pressão externa, porque argumenta-se que, se a pessoa é nomeada por outrem, ela automaticamente pode arrefecer a fiscalização que vai realizar pelo responsável pela nomeação. Então, se o governador nomeia o Procurador-Geral de Justiça, argumenta-se que o Procurador-Geral de Justiça não realizará uma fiscalização adequada sobre o governador. Se o presidente da República nomeia o Procurador-Geral da República, argumenta-se essa fiscalização não será realizada. Na prática, o que nós verificamos é que, apesar da nomeação ser realizada pelo Poder Executivo, a obrigação dessa nomeação recair entre membros da carreira diminui muito esse risco. E
A nomeação pelo chefe do Poder Executivo traz um componente democrático para o âmbito do Ministério Público, porque o chefe do Poder Executivo possui legitimidade democrática. Agora, traz também aspectos negativos, traz a influência da política, que anda de braços dados com a legitimidade democrática, para dentro do Ministério Público. Então, uma luta do Ministério Público brasileiro é que essa escolha seja realizada diretamente pela instituição. Um fato que vai assim, nessa direção do que o senhor está falando foi o ex-presidente Lula, né? Quando o Supremo Tribunal Federal deu entendimento sobre o mensalão, o presidente ele teria cunhado uma frase que ele se sentiu traído. Uma vez que teria sido ele, quer dizer, foi ele, né, que nomeou vários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou deixar essa questão no ar para o doutor Emerson falar no bloco seguinte, porque o MP Cidadão vai fazer o intervalo e volta já já. Não saia daí. E o MP Cidadão está de volta hoje falando sobre as atribuições do Ministério Público. No bloco anterior nós fizemos aqui, né, um regresso, quer dizer, fomos lá atrás na história do pensamento jurídico, na filosofia, na Grécia, até chegarmos no MP nos dias de hoje. Eu queria, antes da gente entrar nas questões mais próximas aqui do Ministério Público no Brasil, pegar aqui outros ensinamentos do Dr. Emerson. Dr. Emerson, os filmes norte-americanos exercem uma influência incrível sobre todos nós, sobre todas as pessoas que lidam com o direito, e o Ministério Público dos Estados Unidos tem uma configuração bem peculiar, né? O promotor ele é eleito pela comunidade. Como é que o senhor vê isso? Olha, é um sistema. Em vários estados norte-americanos, o promotor-geral, ele é eleito pela população. Em alguns estados, ele é escolhido pelo poder legislativo local. No caso do equivalente ao nosso ministro da Justiça, o procurador-geral dos Estados Unidos, ele é escolhido pelo presidente, a aprovação do Senado. Agora, quando se traz essa escolha para o povo, nós temos um ingrediente muito importante, que é a inserção da legitimidade democrática no exercício do poder estatal. Todo poder emana do povo. Isso está escrito no artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Constituição. E cabe ao povo exercê-lo por si ou por intermédio de seus representantes. Então, no final das contas, mesmo os juízes, mesmo os membros do Ministério Público, são representantes do povo. Não representantes no sentido de legitimidade democrática, mas há uma legitimidade auferida na Constituição que foi oferecida pelo povo. O grande inconveniente nós trazermos o processo seletivo para o âmbito do Ministério Público é a sua deturpação. Porque se um agente é direcionado pela popularidade e não propriamente pela sua atuação funcional, nós poderíamos ter abusos de toda a ordem. Eu sempre tive uma boa relação com a imprensa, por exemplo, mas eu dizia para o repórter que costumava ter contato comigo, eu lhe dou toda a informação, mas diga que quem fez foi o Ministério Público, não eu, porque eu não tenho interesse político nenhum. Se eu tivesse interesse político, e eu teria que ter se eu fosse eleito, essa minha postura ia se inverter. Então, automaticamente, eu iria visar minha promoção pessoal, muitas vezes em detrimento da minha atuação funcional. Então, isso é um aspecto, para mim, que é negativo. E em muitos estados norte-americanos, mesmo juízes são eleitos. E isso, para mim, é algo perigoso, porque nós trazemos um ingrediente de política para o âmbito da juridicidade. Quer dizer, o membro da estrutura do Estado, né, ou seja, na magistratura, no Ministério Público, ele fica muito mais preocupado com a percepção que o eleitor terá do que com o fato em si, com a justiça em si. Exatamente. Né? Eu acho essa uma opção muito perigosa, principalmente no Brasil. O que nós temos hoje no Brasil? Qual é o complicador que nós temos? Nós temos um nível educacional muito baixo. Quanto mais baixo é o nível educacional, maior a dificuldade de aflorar na população aquilo que Hart denominou de moral crítica, que é a capacidade de aprender a realidade, formar juízos de valor e se direcionar de acordo com eles. A nossa população tem uma dificuldade muito grande. Todo ilícito que é praticado por um político, ele vai vir acompanhado da seguinte defesa. Eu fui vítima de perseguição política. Eu não fiz nada e vou provar. Ele não prova nada, muitas vezes ele é condenado, só que ele é condenado anos depois e volta a ser eleito.
Nós temos exemplos emblemáticos Brasil afora de políticos famosos que já sofreram condenações em diversas instâncias e continuam sendo eleitos. Então, falta capacidade crítica para a nossa população. Agora, imagine isso em relação a um juiz, em relação a um membro do Ministério Público. Mas com relação ao modelo brasileiro, a gente teve uma mudança recente, né? Porque os membros do Ministério Público, eles podiam disputar as eleições, eles podiam se licenciar durante um período e buscarem ali uma representação política, né, no parlamento, no Congresso Brasileiro ou nas Assembleias Legislativas e por aí vai. Hoje isso não é mais possível. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que isso foi de encontro ao referencial democrático que permeia a nossa Constituição. Qual é a situação do Ministério Público, dos membros do Ministério Público em relação à candidatura a cargos eletivos? A Constituição de 1988 permitiu que um membro do Ministério Público desempenhasse atividade político-partidária nos termos da lei. A lei, tanto do Ministério Público dos Estados como do Ministério Público da União, passou a prever a possibilidade de afastamento. Então a pessoa tirava uma licença de 1 ano antes da eleição, cumpria aquele período de desincompatibilização previsto pela lei eleitoral e concorria a um cargo eletivo. Com a emenda constitucional número 45... Caso não se elegesse, né? Retornava para o seu cargo. Era uma licença. Ele continuava vinculado. Com a emenda constitucional número 45, também conhecida como reforma do Judiciário, foi vedado o exercício de atividade político-partidária. Então, hoje, um membro do Ministério Público que queira concorrer a um cargo eletivo, ele tem que simplesmente pedir a exoneração da sua instituição. Ele tem que deixar a instituição. Sem retorno. Sem retorno. Então, hoje é vedado. Quem estava numa situação anterior, automaticamente continuou podendo. Que situação anterior a que eu me refiro? Quem entrou antes de 88 fez a opção por um regime jurídico próprio, como era o caso de membros do Ministério Público que até bem pouco tempo estavam no nosso Congresso. Essas pessoas poderiam continuar atuando no nosso Congresso. Agora, eu me pergunto, qual é a pauta do nosso Poder Legislativo hoje? O nosso Poder Legislativo ele tem uma pauta extremamente setorial, que é direcionada pelos interesses de corporações específicas. Na medida em que o Ministério Público foi alijado do processo legislativo, ele não tem mais quem o represente. E na medida em que ele não tem mais quem o represente, ele passou a ser atacado por instituições que querem ocupar o seu lugar ou querem enfraquecê-lo. E hoje nós temos uma legitimidade democrática capenga, porque o Ministério Público não pode eleger um representante seu para atuar junto ao Congresso Nacional. Eu acho que esse modelo deveria ser repensado e nós temos hoje funções tão importantes quanto a do Ministério Público que continuam sendo representadas. Basta pensar na situação de um delegado de polícia. Um delegado de polícia numa cidade do interior, ele tem um poder gigantesco. É um agente que porta a arma, que tem um poder junto à população e ele continua tendo legitimidade para se candidatar. Se o critério era evitar a influência política em certos aspectos da atuação funcional, por que alijar apenas membros do Ministério Público e do Judiciário, e não os demais servidores públicos? O ideal é que todos tenham o direito de ascender ao poder de acordo com o filtro realizado pela população, mas com cuidados. Que cuidado? Uma licença, um período maior de afastamento para evitar que a sua função influencie o eleitorado. Quer dizer, a própria instituição ela poderia criar mecanismos internos para evitar uma autopromoção, né? A gente viu, por exemplo, no caso da Polícia Federal, aqui no Brasil, a Polícia Federal fazia mega operações, prendia 200, 300 pessoas numa operação, não era informado para a sociedade que a maior parte das pessoas estava ali sendo aprisionadas, mas numa prisão, quer dizer, num instituto temporário. Todas essas pessoas, tendo advogado ou não, iriam ser postas em liberdade. E o que acontecia depois de 10 dias? 5 dias renováveis, no máximo mais 5 dias, as pessoas eram colocadas em liberdade e se tinha aquela ideia que a Polícia Federal prendia e o Ministério e o Poder Judiciário soltava. O Poder Judiciário era muito flexível. E nessas operações, normalmente quem funcionava dando declarações para a sociedade daquelas operações eram os próprios delegados que comandavam a operação, que viravam celebridades do dia para a noite. A Polícia Federal começou lentamente a tirar essa atribuição desses delegados e colocar a responsabilidade de falar sobre a operação a um porta-voz, a uma pessoa específica para aquilo. Seria um modelo mais adequado, né, Dr. Emerson? Seria um modelo adequado, evitariam as desvirtuações que normalmente ocorrem e, acima de tudo, se assegura que o órgão público ele esteja finalisticamente voltado à realização da sua atribuição constitucional, não à deturpação
dessa atribuição constitucional. No caso da Polícia Federal, era um caso bem emblemático, porque as pessoas eram presas temporariamente, tinham sua imagem destruída. Depois que a pessoa aparece na televisão, algemada, não há nota, não há desculpa que preserve aquilo ali, que venha recompor a honra da pessoa. E, como você observou muito bem, muitas dessas operações não redundavam em condenação e algumas sequer em ação penal, porque se prendia para investigar. Acabava a investigação e se concluía que não havia elementos probatórios suficientes para deflagrar a ação penal. Emerson, estamos no finalzinho do nosso programa, né? A gente vai fazer um outro programa e vamos aprofundar um pouco mais, mas eu queria saber a tua opinião sobre a posição topográfica, vamos dizer assim, do Ministério Público junto com o membro do Poder Judiciário nos ambientes de julgamento, porque muita gente reclama que a ideia que o ambiente transmite para as pessoas é que o Ministério Público está junto com o Poder Judiciário, criando ali um desequilíbrio em relação a alguém que é acusado de alguma questão. Como é que o senhor vê isso? O que nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, é o seguinte: o Ministério Público desempenha uma parcela do poder estatal. A posição dele na sala de audiências, a composição cênica na sala de audiências é historicamente colocada ao lado do Poder Judiciário, porque o Ministério Público desempenha uma parcela do poder estatal. Aí muitos argumentam. Isso reflete uma superioridade em relação ao advogado, que não está sentado naquele tablado, está sentado à mesa. Mas aí vem um questionamento da minha parte. O que caracteriza a igualdade de tratamento? É a cor da roupa, o formato da cadeira, ou a altura do tablado, ou as garantias processuais asseguradas a cada um deles? As garantias processuais são paritárias e nós temos um local próprio estabelecido para a nossa instituição há mais de um século. O Procurador-Geral da República, ele senta onde senta desde a época do Supremo Tribunal de Justiça, onde nós tínhamos os conselheiros ali, e ele atuava naquele local. E isso nunca comprometeu a realização do ideal de justiça. Eu acho que uma coisa é tentar atacar o Ministério Público com situações que muitas vezes não encontram amparo em qualquer referencial de racionalidade, outras tentar aprimorar a instituição para acabar com problemas que podem existir e comprometer a igualdade entre as partes. Bom, doutor Emerson, mas isso faz parte da reconstrução democrática no nosso país, né? O Brasil viu períodos de sombras muito intensas e agora todas essas questões fazem parte da nossa reconstrução democrática e o Ministério Público tem uma grande responsabilidade nisso. Mas, infelizmente, o MP Cidadão acaba por aqui. Nós queremos saber a sua opinião. Mande suas críticas e sugestões para o mpcidadão@femperj.org.br. Agradeço muito a participação do nosso convidado de hoje, o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Na próxima semana, a gente continua com ele, falando sobre as atribuições do Ministério Público. Um grande abraço e até lá!